Reforma da Previdência. O que muda? A reforma da Previdência hoje é um tema conversado por todos, quer sejam os trabalhadores que se preocupam com seus futuros ou mesmo os empregadores que desejam compreender melhor como vai funcionar a reforma da Previdência Social a partir de agora. Por isso, separamos aqui nesse texto um resumão sobre o que mudou nesse assunto. Antes de qualquer coisa, vamos recapitular o que é reforma da Previdência. Bem, esta reforma é a alteração do conjunto de leis sobre a concessão e contribuição para a aposentadoria de trabalhadores pelos mais diversos motivos. Algumas das regras que estão para ser modificadas envolvem desde a idade da aposentadoria até mesmo os valores. Mas o que tanto será alterado caso seja aprovada esta reforma? A mudança que mais tem relevância no assunto reforma da Previdência é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição e a criação de uma idade mínima para se aposentar. Hoje, existem dois principais tipos de aposentadorias no INSS, que são a aposentadoria por tempo de contribuição, onde o trabalhador pode se aposentar caso contribua para o INSS por um período de 30 anos quando mulher ou 35 quando homem. E a aposentadoria por idade, onde o indivíduo que contribuiu por 15 anos pode se aposentar quando tem 60 anos, no caso das mulheres, e 65 no caso dos homens. Caso a reforma da Previdência 2019 seja aprovada, veremos algumas grandes mudanças nessas aposentadorias que listamos mais abaixo. Um primeiro ponto é que os homens que começam a pagar a aposentadoria depois da reforma possuem uma carência de 20 anos de contribuição, não mais 15. Para pedir a aposentadoria perante o INSS, será necessário cumprir com a idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, e o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. O que complica mais todo esse processo é o período de transição. Com a reforma da Previdência sendo aprovada, algumas pessoas que já começaram a trabalhar ficarão no meio termo. E como fica o caso delas? As regras de transição ajudam a diminuir o impacto da mudança e aumenta aos poucos a idade mínima da aposentadoria. Esse sistema de transição pode acontecer de 5 formas diferentes: o sistema de pontos, a idade mínima progressiva, o pedágio com idade mínima e o benefício por idade. Outro ponto que muda depois da reforma da Previdência é a questão da pensão por morte. Caso ocorra a aprovação, a reforma vai implantar um sistema de cotas que deixarão de ser pagas ao cônjuge em situação de viuvez, quando os filhos do casal completarem 21 anos de idade. Hoje, o pensionista tem direito a receber 100% do valor do benefício que o segurado falecido tinha direito. Já diante da aprovação da reforma, veremos uma grande modificação. A pensão, nesse caso, será de 50% do benefício original, mais 10% do valor por cada dependente. Itens como o PIS e o FGTS dos trabalhadores também sofrerão mudanças. No primeiro, o PIS só terá direito ao conhecido abono anual quem ganha até R$ 1.364,43 ao mês. Hoje, esse valor vai até os R$ 1.996. No caso do FGTS, existia o interesse de acabar com o pagamento de multa de 40% do FGTS para o aposentado que é demitido. Mas, como a medida gerou grandes polêmicas, foi excluída e espera-se que não volte a fazer parte do texto. Por fim, para o trabalhador rural, os deputados rejeitaram a proposta do governo que pretendia modificá-la. Com isso, as regras atuais continuarão valendo para a comemoração de todos os trabalhadores do campo. Isto é, para as mulheres, a idade mínima é de 55 anos, e no caso dos homens, a idade mínima é de 60 anos. O tempo de carência para esses trabalhadores continua sendo de 15 anos de trabalho rural. E o que a reforma em si propõe além dessas mudanças? Indo mais a fundo, a reforma procura atrasar a idade de aposentadoria dos brasileiros, fazendo com que os mesmos fiquem mais tempo no mercado de trabalho e contribuindo mais. O fundamento para isso, de acordo com os criadores da reforma, é o aumento na qualidade de vida dos trabalhadores e o maior tempo que os mesmos têm na capacidade de trabalhar com saúde. As mudanças associadas ao cálculo dos benefícios procuram reduzir o valor das aposentadorias e pensões como um todo dos futuros beneficiários.
Com tudo isso, espera-se que exista economia de 933 bilhões de reais em 10 anos para os cofres públicos. A complexidade geral das regras tem causado grande desconfiança por parte da população, principalmente por não compreender exatamente como funcionaria o sistema público de seguridade social. As pressões que vêm do lado da população que apoia a Previdência são bem intensas e se fazem presentes principalmente em redes sociais, ao mesmo passo que a massa que está contra tal reforma se faz notar em vários meios de comunicação. Cabe agora ao Senado notar qual dos lados seria mais interessante seguir para a próxima votação. Caso vejamos uma aprovação, o futuro de muitos brasileiros será modificado. E caso a reforma não passe, corremos riscos de instabilizar nossa economia em um futuro próximo. O que você acha a respeito das mudanças? Imagina que são alterações necessárias para a nossa trama social? O que entende por certo ou errado, principalmente diante do que acontece em outros países? Deixe seu comentário e contribua para o crescimento desta discussão. No mais, um grande abraço e até nosso vídeo. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse conteúdo. Até mais!